Hoje, o procurador-chefe da Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, Frânio Lima, pediu exoneração do cargo. Segundo a agência de comunicação do governo, o procurador entregou uma carta ao governador Omar Aziz pedindo o desligamento do cargo, alegando motivos pessoais. E foi definido hoje também o funcionamento do transporte de passageiros entre Manaus e Iranduba, depois da abertura da Ponte Rio Negro. O transporte intermunicipal coletivo vai sair do município de Iranduba, cruzar a ponte, passar pela antiga estrada da Estanave, até chegar ao ponto de desembarque em Manaus. Os ônibus que paravam na ponta do Pepeta vão vir até aqui, no terminal da Compensa, bem perto da cabeceira da ponte. Daqui, os passageiros de Iranduba vão poder embarcar nos ônibus do sistema de transporte coletivo de Manaus e seguir para outros terminais da cidade. O convênio que autoriza a circulação dos ônibus de Iranduba aqui em Manaus vai ser assinado entre as duas prefeituras na sexta-feira. Duas empresas dividem o transporte coletivo em Iranduba. Os cerca de 20 ônibus atendem todas as linhas do município. Ao contrário de Manaus, a passagem lá custa R$ 3,50. Segundo o dono de uma das empresas, a expansão do itinerário deve aumentar a quantidade de passageiros transportados, que hoje são de 3 mil por semana. Como a dificuldade do táxi de não atravessar, então isso faz com que o passageiro dê opção para pegar o ônibus. Moradora de Iranduba, Márcia gasta R$ 17 todos os dias para ir ao trabalho. Com a travessia de ônibus, a empregada doméstica já pensa na economia. Quem atravessa de lancha vai economizar muito, porque são R$10, é 5 dias, 5 de volta. E se pegar esses R$10 e avaliar em 30 dias, quanto é que ele vai economizar no bolso dele? Economia para Márcia, mas motivo de preocupação para os donos de lanchas que temem perder os clientes. Os taxistas também estão apreensivos. O Código Nacional de Trânsito proíbe o transporte intermunicipal por mototáxi e taxilotação. Por lei federal, o transporte rodoviário intermunicipal não é permitida a lotação, e sim o transporte rodoviário coletivo de passageiros, que é o transporte de rodoviária a rodoviária, pelo padrão rodoviário, que vai permanecer. São quase 300 taxistas do outro lado do rio. A maioria trabalha no sistema de lotação da ponta do Pepeta a Iranduba, Manacapuru e Novairão. Para Manacapuru, a viagem custa R$ 68, 17 por pessoa. A categoria está insatisfeita com a proibição. Parar, eu acho que nós não vamos parar, mas tem que fazer qualquer coisa, tem que fazer uma manifestação, tem que fechar a ponte, se for preciso fechar a ponte. A gente vai para a briga também com eles também, né? Manaus, uma cidade acolhedora. Esse é o tema da terceira reportagem da série sobre o aniversário da capital. A repórter Marquilze Pereira mostra que a cidade tem uma mistura de histórias. O rosto amazônico se junta a outras faces. E o centro de Manaus é o retrato dessa mistura. No comércio estão os mais antigos estrangeiros. Seu Peter veio da Índia. Há quase 40 anos em Manaus, ele se sente um amazonense e aqui abriu várias lojas. Eu gostei, mas não você fica aqui, você não fala, que como eu já aqui, aí fica, né? Da mesma forma que este outro lojista. Ele veio da Palestina nos anos 50. Eu cheguei aqui com 19 anos de idade, então eu tenho muitos amigos, muitos conhecimentos, tá entendendo? Isso aqui não se troca por nada. Muhammad começou como camelô e hoje é dono de uma galeria. Veio atraído pelo potencial econômico da cidade. E a possibilidade de crescer foi o que também chamou a atenção de Zhong Xiuan. Ele veio da China. O jovem lojista é um dos mais novos a apostar no comércio de Manaus. Voltaria para a China para morar? Não, só é morar em Manaus. A corrente da imigração continua com os haitianos. 1.400 já chegaram à capital, mas segundo a Polícia Federal, nem todos ficaram. Esse movimento migratório dos haitianos ele continua e realmente supera, a gente não sabe até quando, acredita-se que será um movimento temporário até que o país consiga se reestruturar. Além dos haitianos, peruanos e colombianos vivem aqui.
mas historicamente são os asiáticos os responsáveis pela maior imigração. Seu Valdir é resultado disso. A família veio do Japão. Ele nasceu aqui, morou 10 anos em Tóquio e resolveu voltar. Tem vontade de morar no Japão ou não? Não, mas Japão foi só um sonho, né? Mas morar não. Mas os estrangeiros são minoria em Manaus. Só existem pouco mais de 16 mil legalizados, segundo a Polícia Federal, enquanto que o número de pessoas vindas de outros estados brasileiros só cresce aqui na capital. Prova disso é a migração paraense, que ainda continua. O IBGE ainda não divulgou os dados do censo de 2010 sobre a migração na capital, mas os paraenses são 145 mil. A maioria está concentrada na Zona Leste. E além deles, tem os nordestinos, que também contribuem para que Manaus seja o município com a maior concentração de imigrantes na região norte. Eu vim do Ceará atrás de procurar melhora. Eu vim do Maranhão porque minha mãe me trouxe para cá, né? Morar com ela, tentar outra vida, né? Trabalho. Manaus também recebe amazonenses do interior do estado, que vêm em busca de emprego. Eu vim de Altazes, vai fazer um ano que eu vim morar aqui. A população de imigrantes está estimada em 350 mil. E quem fica, se apaixona. Foi o caso do seu Bragança, que deixou o interior do Pará e traz de lá o caranguejo e outros produtos que o fazem ganhar dinheiro aqui, como o tucupi, a farinha. Nesse pequeno comércio está um pedaço do Pará. As bandeiras não negam. Eu adoro minha terra, amo minha terra. Todos os anos eu vou em Bragança, vou na Juruteu, mas adoro Manaus, amo Manaus. E se aqui é tão bom, pra que voltar? E na reportagem de amanhã você confere como o desenvolvimento da região metropolitana pode diminuir o crescimento desordenado de Manaus. Obrigado a você que acompanhou o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima edição.